Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja por todos presentes e aqueles que hão de ouvir através da internet, pelo canal do YouTube, né? Igreja Família Cristã. Queremos desde já pedir às pessoas que nos ouvem que deixem seu joinha e quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus contatos e deixe seus comentários, se gostou, se não gostou da pregação, dos ensinamentos, mas nunca fique neutro, fale alguma coisa e rogamos as bênçãos do Senhor para os que são inscritos e aqueles que não são, que possam também se inscrever e receber as bênçãos do Senhor através deste canal. Então nós vamos ler as Escrituras em Romanos capítulo 13, do verso 1 até o 14. O título é Submissão à Autoridade. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesma a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestades? Fazer o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado.
Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Senhor, nosso grandioso e eterno Pai Celestial, essas palavras são tuas dadas, ó Deus, a nós através daquele que o Senhor constituiu para ser apóstolo aos gentios, Senhor. E ele escreveu essas cartas aos romanos, e isso segue para todos, ó Deus, enquanto o último eleito não entrar no corpo de Cristo. É para nós estar tomando essas escrituras e observando e praticando. No nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos que essas palavras tornem vivas nos nossos corações nessa manhã, e nos corações daquele que onde ouvir através do canal, Pai. As bênçãos do Senhor repousem sobre cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos. As potestades são as autoridades, né? Que são constituídas em favor de toda a humanidade. Irmãos, se alguém é injusto ao usar a autoridade como abuso de autoridade, eles darão conta disso diante de Deus, porque Deus não nos dá autoridade para abusar dela. Deus nos dá autoridade para nós agir com justiça, agir com sabedoria, agir com entendimento e agir em benefício do povo. Salomão foi um homem riquíssimo, cheio de autoridade, poder, e que podia destruir o que ele quisesse, ele destruía com o poder e a riqueza que ele tinha na sua mão. Mas quando Deus colocou algo para ele resolver, ele sabia que a sua autoridade não era suficiente. Ele sabia que a sua riqueza não era suficiente. Ele não sabia que por estar naquela posição, sendo filho de um rei que era segundo o coração de Deus, faltava-lhe algo para poder tratar com o povo de Deus. E aí ele chega para Deus e pede sabedoria. Que grandeza de um homem pedir a Deus sabedoria para quê? Para tratar com o povo de Deus. Ele não precisava de riqueza, ele tinha, mas ele podia pedir mais riqueza, ele podia pedir mais autoridade, ele não precisava de nada disso. Então ele pediu sabedoria para poder tratar com o povo de Deus. E Deus deu sabedoria a Salomão, deu riqueza, deu tanta coisa. Se o que ele já tinha muita coisa, ele dobrou o que ele já tinha. Mas também ele concedeu sabedoria, que é uma das coisas muito importantes para um homem que conduz um transporte com vidas nela. Sabedoria. Saber o que vai fazer na hora do perigo. Saber o que vai fazer na hora do problema. Não deixar aquilo subir para a cabeça e dizer: eu que estou no controle, eu faço o que eu quiser. Espera aí, temos que tomar cuidado. Você está conduzindo almas.
Aleluia, Jesus. Aleluia! Então, essa questão de autoridade, ela tem os dois lados. Ela tem os dois lados. Tanto ela é gelo fino para quem está com autoridade, e ela também é gelo fino para quem está debaixo da autoridade. Porque usar o poder para benefício próprio vai nos causar ruína. Ou por que não dizer, entra nessa mesma condição aqui de pessoas que não acatam aquele que tem autoridade. Ou seja, não respeita. Quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Aí é tanto para um quanto para o outro. Se eu uso aqui a minha autoridade para destruir vocês ou outros, por causa do poder que eu tenho na mão, eu também estou nessa condição de receber condenação de Deus. Não podemos agir porque temos aquela autoridade na mão, porque temos aquele direito, é como que fosse, eu posso. Mas às vezes nós podemos, mas não devemos. Porque os magistrados não são terror para as boas obras. Então, aqui ele diz o que eu vou falar aqui. Independente do que alguém faz, independente do que alguém diz, ou qual seja o comportamento de quem quer que seja, qual é o meu dever como cristão? Fazer boas obras. Algo que você sabe que agrada a alguém, o seu próximo, o seu vizinho, seja lá quem for. Algo que é feito que agrada a alguém. Mas não precisa você querer que aquela pessoa te fale com palavras que aquilo te agrada. Não precisa alguém responder com alguma atitude, com alguma ação, que aquilo que você fez agradou a ele. Não precisa. Apenas ponha-se no seu posto de dever e faça o que é bom. Gente, aconteceu algo ontem que eu me senti até um pouco envergonhado de mim mesmo. Agora, por que ele fez isso? Porque ele viu alguma coisa. Ele viu alguma coisa ou está vendo alguma coisa. O meu vizinho me convidou ontem para ir na casa dele pregar a Bíblia. Coisas que eu já deveria ter feito. Não é que eu nunca preguei para ele, já preguei. Mas uma coisa é você sentar com a pessoa e abrir as escrituras e falar. Totalmente diferente. Já preguei várias vezes. Não sei se isso está causando sede nele, não sei o que é, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então ele quer que eu pregue para ele e para o irmão dele. Aí, como o irmão dele não ia estar em casa hoje, ele disse: não, quero que venha quando o irmão estiver aqui. Então, por que eu me senti envergonhado? Porque coisas que eu deveria estar fazendo. Mas eu acredito que talvez possa ser. Ele não tem visto em mim mal conduta. Não tem visto em mim nenhuma maldade. Porém, eu não sou aquilo que eu sou para que alguém venha mostrar para mim que eu sou aquilo, não. Eu sou porque eu sou um cristão. E eu procuro fazer a vontade de Deus e eu quero que Deus seja refletido em mim. Como qualquer um cristão tem que fazer dessa forma, independente de qualquer situação.
Então, nós devemos obedecer àqueles que estão sobre nós, que é maior do que nós como autoridade, ou seja, o posto do dever que Deus colocou a cada um. Ele não quer que saiamos do nosso posto do dever. Se o meu dever é obedecer, então não é mandar. Se o meu dever é mandar, é também mandar, mas também obedecer, né? Nessa parte. Mas se eu tenho uma incumbência de obedecer mais do que mandar, eu tenho que obedecer mais do que mandar. Então, na conversa que eu tive com aquela pessoa que me fez aquela pergunta, eu disse assim: olha, irmão, por que existem os fracos na igreja? Essa é uma das coisas que a gente deve entender. Por que existem os fracos na igreja? Existem aqueles que não convertem nunca na igreja. Por quê? Qual é o objetivo? Talvez o objetivo de Deus é converter eu que penso que já sou convertido. E aí eu olho na fraqueza do meu irmão, vejo ele lá embaixo e eu estou cá em cima. Fulano de tal, assim, a Sara, fulano assim, achando eu que já estou cá em cima, que sou o santão. Mas Deus quer que eu traga ele para cá, aonde eu estou, e desça para lá. E vá para o lugar dele. E comece a dizer: Senhor, tem misericórdia desse pobre jovem. Ou tem misericórdia de mim. Me ajude a ajudar esse rapaz. Me ajude a ajudar essa moça. Que está numa condição que a minha vista não está boa. Então, Senhor, mas e a minha condição, como é que está? Eu estou em condição de condenar ele porque está nessa condição? Ou a minha condição é de trazer ele para cá? Será que é ele mesmo que está em pecado ou é eu que não sou convertido? Mas eu já estou alto, sem a sabedoria que Salomão pediu a Deus para poder saber como tratar. Aí agora eu quero matar. Não. Deus não vai deixar de ter pessoas fracas na igreja, porque os que se dizem santos não são ainda convertidos. E é dessa maneira que nós nos convertemos, é através de problemas. Problemas vêm a nós para nós vencê-los e não misturar com ele e fazer um outro problema, talvez maior. Então, as autoridades é constituída para poder nos proteger. Ela é constituída para parar o homem da sua violência, da sua desonestidade. Aí onde encontrar isso hoje? Mas ainda assim, naquilo que nós devemos obedecer, nós devemos obedecer. Independente deles serem cruéis, independente deles serem corruptos, porque quem vai parar na condenação não é aqueles que obedecem, não são aqueles que obedecem. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestades? O que é que eu tenho que fazer para não andar com medo da potestade? Queres tu não temer a desonestidade deles? Seja honesto. Querem tu não andar com medo das autoridades? Seja obediente. Faça o que é correto. Então ele diz aqui, ó, faz o bem e terá louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, se o mal vem a nós, se a espada
Se tudo vem é porque fazemos o mal. E a espada, o mal, está aí para vingar o outro mal. É um abismo que chama outro. É um problema que chama outro problema. E se nós não vencemos nenhum, a tendência dele é crescer. Eu sempre tenho dito que quando nós recebemos a primeira prova, e nós passamos a prova, aquela primeira prova que nós suportamos, e nós vencemos, vem uma maior. Mas aquela maior se torna menor. Aquela maior se torna menor, por quê? Porque você já derrotou uma que já veio. Você venceu. Se você vence aquela que é a segunda, que é maior, a terceira se torna maior do que a segunda. Mas se você já venceu a segunda, a primeira e a segunda, ela se torna menor. E cada prova que vem vai se tornando menor, por maior que ela seja. Por quê? Porque você vai se fortalecendo. Quanto mais você vence, mais você vai se fortalecendo. Trazendo aqui no natural, um time de futebol, quando ele joga, faz o seu primeiro jogo, que eles perdem, para o próximo eles já vão com medo. Porque eles sabem que se perder está fora. Então, mas quando eles ganham, eles já vão com vontade de ganhar de novo. Pode até ser que não ganhe, mas eles vão para cima com vontade de ganhar. Já ganhamos a primeira, vamos ganhar a segunda. Então assim são as provas. Já passou pela primeira, venceu, vamos vencer a segunda. Não importa que tamanho ela venha, Senhor, seja o meu ajudador, seja o meu guia. Seja o meu sustentáculo. Eu quero vencer, Senhor. Eu quero amar o meu irmão, a minha irmã, pior que existe na igreja. Eu quero amar o meu vizinho, pior que existe lá na minha casa. Eu quero amar o meu parente, meu próximo, pior que existe. Isso é vencer provas. Isso é vencer lutas. Isso é vencer problemas. Isso é fazer o bem. E quando fazemos o bem, não temos medo do mal. Por quê? Porque estamos fazendo o bem. Como é que você está fazendo o bem temendo ao mal? Você teme ao mal quando você faz o mal. Então aqui ele diz assim, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade se está fazendo as coisas erradas? Claro que vai temer. Então, se não queres temer, faz o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ou seja, não é injusto a espada vindo até você. Você fez o mal. É lógico que ela venha a uma cobrança. Por causa do quê? Porque foi feito o mal. Portanto, é necessário que o que estejam sujeitos, não somente pelo castigo, olha só. É necessário que os que tenham temor, ou os que obedecem, não seja apenas por causa do castigo, que tem medo de ser castigado. É isso aqui que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Portanto, é necessário que ele esteja sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Eu obedeço porque eu tenho consciência que eu tenho que ser obediente. Eu tenho conhecimento. Eu faço por livre e espontânea vontade. Eu disse para a pessoa que nós estávamos conversando, eu disse muitas das vezes, as pessoas fazem algo, uma santidade intocável, por ter medo de um homem, por ter
ter medo do que um homem fala, e não por consciência do que diz as Escrituras Sagradas. Lá no coração está dizendo assim: eu queria fazer aquilo, mas eu tenho medo de fulano. Pessoas com medo de pastor, pessoas com medo da igreja, pessoas com medo de perder a salvação. Olha que coisa, já nem tem, coitados. Está com medo de perder o quê? A consciência é uma coisa muito séria, fazer as coisas por consciência, não por medo. Ter conhecimento do certo, ter conhecimento do errado e praticar o que é certo, isso aí é consciência. Mas fazer por medo de algo, então aqui ele está dizendo, Sigo, que você deve obedecer não apenas pelo medo. Porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizer o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo. Não é obedecer só com medo, porque eu vou ser castigado, porque eu vou ser repreendido, porque eu vou perder isso, vou perder. Não, não é por isso que você deve obedecer. Nós não devemos ser obedientes por causa disso. Não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Porque esta razão também pagais tributos. Porque se não paga, está devendo. Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Não com medo de perder salvação, não com medo de receber uma repreensão, mas sim por obediência, saber que você não deve dever, que você deve ser honesto, que você deve cumprir com suas obrigações. Dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aí eu quero dizer uma coisa: o que é o amor? Como é que nós amamos? Eu dei um exemplo essa semana para uma pessoa, de uma outra pessoa que está para casar, e de repente ele veio lá da casa da namorada, onde estava acertando os papéis para o casamento, e veio em determinado lugar, fez um serviço, e tinha um carro dali direto para a cidade dele, onde ele habita, ou onde ele ia habitar, ou está habitando ainda, né? Mas ele voltou, pegou um outro transporte, pagando passagem para a cidade onde está a sua namorada, para dormir ali, no outro dia sair cedo para a cidade onde habita. Dispensou a carona por causa do quê? Que é aquilo? Amor. Amor. O amor não vê distância, o amor não vê problema, o amor não busca facilidade. Ele poderia ter buscado facilidade: não, o carro vai sair daqui, eu já não vou pagar a passagem, não, eu vou logo embora. Não, ele não fez isso. Ele buscou o caminho mais difícil, o caminho mais longe. Por causa do quê? Por causa do amor. E às vezes a gente fala muito que amamos e está longe de nós realmente o amor. Mas nós precisamos amar em verdade. E aqui ele diz: quem ama aos outros cumpriu a lei. Agora,
veja que coisa interessante. Quem ama não vai praticar nada que machuque, aborreça, que maltrate. Não existe ódio no amor. Não existe nada disso. Então aqui, ó, com efeito. Efeito do quê? Do amor. Não adulterarás. Não matarás. Amor que mata? Não existe. Isso não é amor, nunca foi amor. Não furtarás, ou seja, nunca tira algo que não é seu, nunca quer nada dos outros. Não importa. Não dará falso testemunho. O que é isso, falso testemunho? É um verdadeiro, só diz a verdade, não importa onde aquilo vai doer. Não importa onde aquilo vai quebrar. Ele não levanta um falso, ele não testemunha de algo mentiroso. Não cobiçarás. Essa cobiça aqui é você querer ter algo que o outro tem. Você acha aquilo tão importante que você deseja ter aquilo que é do outro. Aí você está cobiçando aquilo que o outro tem. Eu não me lembro qual é a escritura, mas tem uma escritura que diz que quando você vê alguém com alguma coisa, seja lá ilustre ou o que seja, nunca queira ser como aquela pessoa, porque você não sabe como aquela pessoa adquiriu. Então aqui ele volta, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é tremendo, isso aqui vai mais além do que nós podemos imaginar. Então, sabedoria é uma das chaves fundamental na vida do cristão. Sabedoria. Com sabedoria você não causa dano. Com sabedoria você não machuca. E foi o que Salomão pediu para Deus. E todos nós conhecemos aquela passagem que aquelas duas mulheres teve 2 filhos. Um morreu e o outro ficou vivo. E aquela que perdeu o filho queria o filho da outra. Olha que condição terrível. E de repente é levado na presença do rei as 2 mães e a criança. E de repente a sabedoria entra em cena para praticar a pior coisa, aparentemente. A sabedoria entrou em cena para praticar a pior coisa, que era cortar o menino no meio. Mas ele sabia que isso não aconteceria, que essa não era a forma. Se ele não tinha pedido sabedoria, e a sabedoria veio. A sabedoria veio porque ele sabia que naquela ação aconteceria a verdadeira reação. E as 2 verdadeiras reações entrou em cena com uma ação verdadeira. E a ação da que não era mãe disse: tudo bem, nem eu nem ela. Aí o homem que estava vindo com sabedoria diz: ó, essa não é a mãe. A outra diz: não, tudo bem, o bebê é dela, deixa ela. Você vê o que é a coisa, o que é ganhar. Ganhar é perder. Ah, mas como é que pode? Ela abriu mão do filho dela, ela queria o filho dela vivo, não importava na mão de quem estivesse, mas aqui não era a mãe, queria, o dela já tinha ido, não importava que o outro também fosse. Então isso tem acontecido, a falta de sabedoria, a falta de amor tem causado essas coisas no meio do povo que se dizem povo de Deus. E Deus
Deus quer sabedoria para os ministros ministrar a sua palavra sem nenhuma intenção de ser beneficiado em si próprio, mas dizer a verdade, porque o povo precisa conhecer a verdade, como Jesus falou. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Conversando com uma pessoa, e a pessoa disse que foi fazer evangelismo em determinado lugar, e quando chegou lá falou que Caim não era filho de Adão, e que Caim era filho da serpente. De repente aquela pessoa virou para ele e falou assim: Ih, misericórdia, então Adão foi corno. O primeiro corno da Bíblia foi Adão. Vixe, misericórdia. Ele disse que ele perdeu a ação. Ele ficou sem chão. Eu disse: irmão, sabe por quê? Porque o senhor estava mentindo para o rapaz. Estava mentindo. E todos que levam esse tipo de ensinamento estão mentindo. Aí a pessoa disse: realmente, eu já vi que realmente está errado. Realmente que Caim não é realmente filho da serpente, não. A Bíblia mostra claramente de quem é que ele é filho. Né? Aí, uma das coisas, se a pessoa tem coragem de mentir acerca das Escrituras Sagradas e colocar Deus no meio disso, dizer: Deus me mostrou. Deus me mostrou. Deus me levou lá no jardim e eu vi a serpente fazendo ato com Eva. Quer dizer, essa é uma coragem muito grande. Isto é uma falta de sabedoria. Isso é um ensinamento de destruição. É um mal sendo cometido para com o povo. Isso tem que ter uma recompensa, segundo o que nós acabamos de ler. Isso não é uma obra do bem. Isso não é uma obra de amor. Isso é uma obra do mal. Oi, irmão. E como tem. E tem um temor tão grande pelo homem que fala essas coisas, porque ele coloca Deus, irmão. Ele coloca Deus em tudo. Aparentemente parece que Deus está naquilo. Aparentemente o problema está aí. Mas o segredo está com as Escrituras. É comparar as coisas com as Escrituras. Ver se a pedrinha do urim tumim vai brilhar. O problema é que nós temos muitas pessoas com temor do homem e não tem coragem de dizer na cara do homem a verdade. Está faltando um pouquinho de homem e um pouco de honestidade nesse tal homem. Está faltando Deus nos púlpitos. Está faltando Deus na vida dos pregadores. Para serem verdadeiros com as pessoas. Que pergunta mais idiota foi feita para mim? Se fulano de tal tivesse aqui, você tinha coragem de dizer que ele é mentiroso? Isso aqui é verdade? Se eu disser que tal homem é verdadeiro, eu estou dizendo que a Bíblia é mentirosa. Quer dizer que eu não tenho coragem de dizer que um homem que mentiu é mentiroso e tenho coragem de dizer que Deus é mentiroso? Aonde que eu descanso? Eu descanso na palavra de um homem ou eu descanso na palavra de Deus? Quem me dá segurança é a palavra de um homem ou a palavra de Deus? Mas aí vem as mentiras contadas. E faz os seus arranjos. Algumas coisas mostram, tipo uma prova, que
não reprovam. Outras não mostram, apenas falam. Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o testemunho do diácono que congrega com o pastor Júlio Fialho. Quando ele disse que chegou lá em Jeffersonville e perguntou onde estava a parede que o anjo havia escrevido lá, como escrito, Elias, porque segundo o Brana, ele tinha escrito lá as 7 eras da igreja, como eles ensinam, e tinha escrito o nome dos 6 mensageiros. E no 7º mensageiro ele colocou lá, ele deixou em branco. E aí apareceu um anjo e escreveu lá Elias na parede. E as pessoas temem a isso e creem que realmente foi verdade. Se isso foi verdade, não aparecia apenas um quadro lá para vender, com aqueles nomes, não aparecia, era a foto da parede, mostrando. Não, realmente ele colocou escrito Elias, e o anjo veio e apagou o nome Elias. Muito bem, obrigado. Apagou o nome Elias e colocou Brana. Se isso fosse verdade, estaria, pegava uma foto com uma igreja, o homem no púlpito e a parede no qual foi escrito, para mostrar. Essa é a prática do homem, fazer isso, provas, não apenas aparecer em literatura, uma literatura contra uma coisa, a outra contra a outra, e assim vai, e as pessoas acreditam nisso. Aí, aquele homem, filho do tal homem, que era usado por Deus, entre aspas, como eles diziam, que eu não duvido de Deus ter usado ele em algum momento, mas não para isso, não para isso, é porque fizemos uma reforma e demolimos a parede. Povo de Deus, acorda! Sai dessa obra má, que parece ser bem, sai de parte das Escrituras para viver toda a Escritura. Jesus disse: nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra. Casa a Escritura com a Escritura e vê a falsidade dos ensinamentos. Alguma coisa é maravilhosa. É por isso que vocês são convidados, ao invés de examinar as Escrituras como Jesus mandou, vocês são convidados a ler as mensagens. A fé para o rapto está nas mensagens. E Jesus disse: a fé para o arrebatamento está nas Escrituras. Examinai-a, pois da nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja que a mensagem do Brana, a fé está nas mensagens, não casa com as Escrituras. Não se alinha com as Escrituras. Vocês sabem o que é isso? É evangelho pregado sem amor. Quem ama diz a verdade. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vestimos-nos das
desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Isso esteja bem longe de nós. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Pessoas com medo de sofrer algo e ficam presos ao homem. Mas nós devemos sermos honestos. Nós devemos levar ao povo a verdade e não enganar as pessoas. Cada um vai receber a sua recompensa. Mas se você anda na luz, pratica o que é bom, porque você sabe que as coisas más, maldade, é obra de trevas, só pode ser feita nela. Algo que é feito escondido, algo que é tramado. Mas quando você faz de cabeça erguida, sabendo que está fazendo bem, sabendo que você está fazendo algo que é louvável diante de Deus, você faz para que todos vejam. E não existe medo de falar. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se faz o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Pregadores do mal, ensinando o povo maldade, mentiras, enganando, tirando as pessoas de temer a Deus para temer ao homem, levando as pessoas a um cativeiro tão grande que as pessoas têm medo de romper com o sistema deles para entrar em Cristo. Tem medo de acordar e despertar do sono, de abrir os olhos e saber entender que Cristo foi quem morreu por nós. Cristo deu a vida dele pela nossa morte. Cristo se privou de si mesmo para que nós tivéssemos libertação. E agora, para fazer parte de uma noiva, tem que crer em um homem. Mas não foi isso que Paulo disse para o carcereiro de Filipe, não. O carcereiro, quando ele ouviu o evangelho pela boca de Paulo, ele disse: o que devo fazer para ser salvo? Paulo disse: creia no meu evangelho, creia em mim. Não, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Mas estão pregando Cristo por conveniência, pregam mais o homem do que Cristo. E as pessoas, eu tenho dó das pessoas, porque as pessoas são advertidas a não nos ouvirem, e elas obedecem. Elas obedecem, e é terrível. Irmãos, nós temos grandes pregadores, grandes no sentido de trazer uma mensagem grande, que a mensagem da cruz ela é grande. Eu aconselho a ouvir, ouça pastor Carlos Roberto, mensagem maravilhosa. Ouça pastor Júlio Fialho, mensagem maravilhosa. Pastor Paulo de Londrina, pastor Damião, pastor Adriano Ian, homens de Deus, muitos outros que eu não me recordo, e alguns talvez não estejam na internet também, mas são homens que são compromissados com Deus, homens que não estão pregando o evangelho por ganância, homens que não estão pregando o evangelho por conveniência, mas por um chamado de Deus, pregando o evangelho por um chamado de Deus. E peço que os irmãos continuem orando por esse ministério, por mim, pela minha família, para nós começar o ano de 2025 diferente. Começar o ano de 2025 diferente. Eu creio que Deus vai fazer. Deus já fez alguma coisa e a conclusão vai vir. A conclusão vai vir. Nós queremos
Estamos pedindo a direção do Senhor e eu creio que Ele vai nos honrar, porque estamos querendo fazer o que é bom. Obra que todos possam ver, não é obras escondidas na mão, é obras da luz e na luz. Soberano e eterno Pai Celestial, estamos, ó Deus, agradecidos nesta manhã por esse ensinamento que o Senhor nos concede, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que de nós mesmos não temos nenhuma condição, Senhor, mas confiamos tudo em Ti. Assim como Salomão pediu sabedoria para cuidar do Teu povo, também nós pedimos, Senhor, porque sem a sabedoria que o Senhor nos dá, nós não somos nada, apenas mataremos as pessoas, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, é a Tua sabedoria para conduzir o Teu povo na verdade, Senhor, como o Senhor falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém.